Olá e sejam muito bem-vindos à primeira edição do Ressalto Ofensivo para esta nova temporada da NBA. Finalmente a NBA começou a sério. Finalmente temos jogos a contar, não é? Porque a pre-season vale o que vale e já vemos que não vale muito. E não há muito a dizer, lá está, é começar com o que aconteceu nesta nova semana. Eu vou voltar ao meu formato normal de semanas de. Pronto, hoje a gravar um bocado mais tarde, mas vou voltar ao meu formato normal de avaliação semanal do que aconteceu da NBA, o positivo, o negativo, e depois dar os prémios semanais, como sempre, e depois no final da época ver tudo. Aqui é muito mais à volta de primeiras impressões e antes de passar então já para os prémios e etc., falar das primeiras impressões desta jovem temporada da NBA. E acho que podemos começar, se calhar, por coisas menos positivas e começar talvez não sei, pelos Pelicans. É verdade que os Pelicans estão sem Zion Williamson, que está sob lesão. Estão a tentar adaptar novos jogadores, incluindo Jonas Valanciunas e mesmo até a integração de Nickel Alexander-Walker também não é fácil. E a integração também de Devontae Graham são grandes peças. Mas a verdade é que os Pelicans perderam os 3 jogos. Neste momento são uma das poucas equipas em 0-3. E não é positivo. Isso está longe de ser positivo. Não é de certeza o que querem fazer por Zion Williamson ou tentar fazer com que ele fique. Eu vejo algum problema neste roster dos Pelicans. Eu mesmo na minha season preview, tinha algum ceticismo em relação aos Pelicans e continuo a mantê-las porque eu não vejo aqui talento suficiente. Talento tem, mas não o encaixe. A verdade é que não foram jogos tão fáceis quanto isso, ainda por cima quando Zion Williamson está lesionado. Perderam contra os Sixers, ou seja, completamente normal. Perderam contra os Bulls que são das equipas que têm surpreendido e que têm dado muito bem. E perderam contra os Wolves, que eu até tenho alguma esperança que vão mais longe do que aparentam, porque eu acho que os Bulls têm... Os Wolves têm bastante qualidade e que a alteração, como disse, a meio da época passada de Chris Finch fez diferença e acho que eles têm como vingar esta época e acho que Karl Anthony Towns também está com outra mentalidade, por isso acho que não é adaptável o que aconteceu o ano passado. E como disse, têm muita coisa a adaptar, estão sem Zion Williamson, mas 3 derrotas no início da época não é fácil de recuperar já. Obviamente qualquer coisa pode dar a volta, mas são 3 derrotas. 3 derrotas são 3 derrotas e a época está a começar agora, obviamente. Se calhar na próxima semana estou a falar deles em que JV ou Brandon Ingram arrasam completamente a liga, mas neste momento não é o que acontece e daí achar que é importante se calhar notar dar essa nota negativa. A outra nota negativa que eu tenho é para uma equipa que, apesar de estar com um recorde 1-1, ou seja, aparentemente nada de grave, vejo alguma gravidade na forma que jogam e se calhar isto um bocado expectável. Estou a falar dos Dallas Mavericks. Os Mavericks estão 1-1 e não sei, Jason Kidd não parece ter aprendido muito sobre como treinar uma equipa de basquetebol desde que foi despedido e que trabalhou como assistente, porque é verdade, são os primeiros jogos, mas muitos poucos minutos Reggie Bullock, que acharia que seria o oposto, tendo em conta a importância de spacing que este pode dar e como pode auxiliar Luka Doncic, pelo menos na criação de lançamento. Muitos post-ups de Kristaps Porzingis, de Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson. Isto não faz sentido nenhum estes post-ups, principalmente Porzingis não é um jogador de post-up. Dorian Finney-Smith chega, se não entra acabou. Jalen Brunson e depois o roster também em si
tem os seus problemas. Para além de Luka Doncic, eles não têm ninguém bom o suficiente para criar o próprio lançamento. Agora, Dragic diria que faz uma falta imensa aqui. Encaixava que nem uma luva, realmente. Mas acho que fica a faltar muita coisa e não sei, estou mesmo muito cético em relação a estes Dallas Mavericks. Não sei o que achar. Uh, 2 jogos é muito pouco. Há um novo treinador que tem, como disse, tem que entrar e tem que vingar e tem que pôr o seu estilo de jogo a funcionar. Mas tenho muito. Estou muito cético em relação a isto ainda. Aqui há alguns destaques mais negativos. Penso que não existe assim muito mais. Acho que pelo menos nada de alarmante que valha a pena. É verdade que os Suns e os Lakers se calhar têm um recorde que anda a desiludir. Os Clippers perderam 2 jogos, mas foram 2 jogos difíceis e ainda por cima com as lesões não é fácil. Os Thunder perderam 3 jogos e acho que não há muito que se possa dizer em relação a isso. É o esperado. No entanto, pronto, acho que em relação... Não tenho muito a dizer, e lá está, em relação aos Suns e aos Lakers, acho que existe muito, ou quer-se muito que se fale deste drama que existe ou que possa não existir. Eu acho que ainda não existe, eu acho que é preciso dar algum tempo. São muitos jogadores novos a adaptar. Eu já estava à espera que este início fosse caótico. Russell Westbrook ainda por cima é um jogador que demora imenso tempo a arrancar. Imenso tempo, toda a gente sabe isso. Ele só na segunda metade dos jogos é que normalmente, dos jogos das épocas, é que realmente faz diferença, ou pelo menos começa a engrenagem a funcionar. Por isso, acho que é preciso dar mais algum tempo a estes Lakers, não julgar, e lá está, acho que é preciso dar mais algum tempo a estes Lakers. Os Suns também, 2-1, pá, é normal, mesmo com a continuidade que eles têm. Eu não tenho muito a dizer, ainda por cima quando, lá está, ainda é tão recente a temporada, estar a tirar conclusões tão... Pronto, estar a tirar conclusões tão precipitadas, se calhar não é o mais justo. Por isso, acho que escuso essa parte. Assim, destaques positivos, que também é importante mencionar, obviamente, porque quando as coisas são boas, também é preciso mencionar. E aqui nos destaques positivos, pronto, poderia mencionar algumas coisas e depois eu vou dar a volta no final, mas as coisas que posso não mencionar é o início 3-0 dos Bulls, os Wizards também 2-0, pronto, o facto dos Magic já terem ganho um jogo, eu até acho que é bastante positivo. Mas pronto, acho que vou passar já para os prémios, porque aqui neste é a melhor forma se calhar de falar do que aconteceu mais esta temporada, neste início de temporada. Não vou mencionar só Ben Simmons, como Daryl Morey disse, isto pode demorar muito tempo. Por isso, isto não vale a pena continuar não vale a pena, é uma perda de tempo continuar a perder tempo, lá está, a falar sobre isto, porque hoje pode ser completamente diferente da amanhã. Uma troca pode acontecer agora, pode acontecer daqui a uma semana, pode acontecer daqui a um mês, até como Daryl Morey, apesar de não acreditar, daqui a 4 anos. Por isso eu acho que o melhor é passar mesmo para os destaques já, porque os destaques negativos já dei, que são os mais preocupantes. Os positivos quero dar mais algum tempo, porque existe sempre algum ceticismo. E bem, vou passar então para os meus prémios. Eu tive alguma dificuldade em dar os meus prémios. Foi muito difícil. Isto aqui, se calhar vou mencionar primeiro alguns jogadores que estiveram muito bem em cada equipa, antes de dizer os prémios, tendo em conta ainda por cima que é a primeira semana, faz algum sentido.
Eu não tenho nenhum jogador dos Hawks, mas em destaque completo, uh, pronto, do lado defensivo de DeAndre Hunter foi excelente, mas Clint Capella, Trae Young e Cam Reddish com 2 jogos cada um incríveis. Trae Young também com um início de temporada bastante forte e Cam Reddish muito forte também, por isso um destaque muito positivo. Por parte dos Boston Celtics, Tatum com 3 jogos bem sólidos, contra os Raptors um bocado mais fraco, mas 3 jogos sólidos. Al Horford também acho que está a contribuir de forma muito positiva. Schroeder e Robert Williams também com uma ou outra exibição positiva. E o primeiro jogasse Jalen Brunson, que chegou aos 46 pontos. Brooklyn Nets, para além do suspeito do costume, que podia ser, pronto, isto aqui dando spoiler, este é o problema de falar disto primeiro, mas destaque para Kevin Durant, obviamente, com 3 enormes jogos, incluindo um 29-15-12, 3 bons jogos também de James Harden, e Patty Mills a vir do banco no primeiro jogo completamente em fogo, e lá Marcus Aldridge também com um bom jogo a vir do banco. Por parte dos Hornets também há 3 jogadores em claro destaque. LaMelo Ball, um primeiro jogo então 31-9-7 com 2 steals, incrível. Gordon Hayward também com exibições bastante sólidas. Kelly Oubre também, mas o destaque tem que ir também para Miles Bridges. Miles Bridges com jogos fenomenais, incluindo um 32-9-2-2-1. Miles Bridges teve aí isto de ser incluído no meu top na minha equipa semanal. Eu estive mesmo perto, e ainda por cima fiz a minha equipa primeiro de ver quais foram nomeados os jogadores da semana, e ver que ele foi nomeado jogador da semana do Oeste até me deu um bocado, isso que devia ter posto, mas pronto, eu não foi o que eu pus, simplesmente porque acho que o mérito por parte das vitórias dos Hornets, apesar de Miles Bridges ter estado excelente, sem dúvida alguma, acho que não é suficiente tendo em conta o peso que ele teve, porque acho que LaMelo Ball tem um peso que contribui muito para estas estatísticas de Miles Bridges. Não querendo tirar mérito de Miles Bridges, mas acho que os outros jogadores que incluí nas equipas têm maior influência e tiveram uma semana em si individualmente melhor. Os Bulls também com 3 bons jogos, Zach LaVine nos 3 bons jogos, incluindo 2 jogos acima de 30 pontos. Lonzo Ball com um triplo-duplo já logo no segundo jogo. DeRozan, que 2 jogos principalmente bastante sólidos, e Vukcevic, que apesar de ter diminuído a contribuição ofensiva, também continua bastante sólido. Por parte dos Cavs, que sinceramente estão-me a surpreender. Um bom Darius Garland, que neste momento está magoado, mas um bom primeiro jogo, com 13 pontos, 12 assistências. Jarrett Allen com 2 bons jogos, incluindo o primeiro jogo 25 pontos, 3 blocos. Ricky Rubio com 2 grandes jogos, aqui um duplo-duplo com 15 pontos, 10 assistências, e outro jogo de 23-6-8. Colin Sexton com já 33 pontos num dos jogos, mas o destaque tem que ir para Evan Mobley. Evan Mobley tem sido fora de série. Evan Mobley com um jogo... As estatísticas de Evan Mobley são assustadoras já para a idade dele. Eu pensava que ele tinha muito mais dificuldade, porque Big Men costumam ter mais dificuldade em adaptar-se à NBA, e Evan Mobley tem sido fantástico. Os jogos de Evan Mobley são 17-9-6-1-1, 13-5-2-2-2 e 17-11-1-1-4, 4 blocos. O impacto que ele consegue ter, mesmo tendo em conta o frame, ou seja, de ser tão magro, e mesmo assim já consegue ter o impacto que tem neste momento ofensivamente e defensivamente. Ele tem um lançamento de um guard, tem os instintos defensivos, para mim, de big man comparados com Anthony Davis, e fico mesmo feliz porque no meu episódio de draft, uma das coisas que falei foi que Evan Mobley achava que devia ser a pick 1 e que seria o melhor jogador, ele e Scottie Barnes, em pouco tempo, e felizmente parece que é isso que vai acontecer, ou pelo menos está bem encaminhado para isso mesmo. Por isso estou mesmo muito satisfeito com o que aconteceu e com o que tem acontecido por parte de Evan Mobley. Os Mavs, como disse,
para além de Luka Doncic, que teve um jogo tremendo, os dois jogos foram bons, mas um jogo tremendo de 27, 9-12. Tim Hardaway Jr. e Kristaps Porzingis com dois jogos com um jogo positivo contra os Raptors. Denver Nuggets, obviamente, suspeito de costume, Nikola Jokic com dois jogos monstruosos, 27-13, 2-2 steals e 32-16-7 com 3 steals e um bloco. Mas Will Barton também, é bom ver o Will Barton tão positivo e a contribuir tanto, porque eles vão precisar de Will Barton, então ainda mais com a lesão de Jamal Murray, que ainda sentem. Detroit Pistons, apesar das duas derrotas, é de notar Jeremy Grant no primeiro jogo com uma boa exibição e Sadiq Bey também com um duplo-duplo, 20.16 ressaltos. Depois temos os Golden State Warriors que estão 3-0 neste momento e têm do seu lado o terceiro Splash Brother. Parece que Jordan Poole, o hype, parece que é merecido. Jordan Poole tem tido exibições tremendas. Estamos a falar de primeiro jogo 20 pontos e uma confiança tremenda porque os lançamentos estavam longe de ser lançamentos simples, não. Foram lançamentos estupidamente difíceis. Ele pôs-se nessa situação mesmo, mas acertava, e depois houve uma altura que falhou mais, mas a confiança continuou lá e pelo menos isso aí tem que se dar. Andrew Wiggins também com boas exibições dos dois lados do campo. Bjelica com um primeiro jogo tremendo em que parecia quase lembrar a David Lee quando esteve nos Warriors, mas obviamente que o destaque aqui, e pronto, também Draymond Green do lado defensivo tem sido bastante bom já, mas o destaque da equipa Curry com 3 jogos fora de série. O primeiro jogo foi o pior e foi um triplo-duplo, 21, 10-10. O segundo jogo ele foi completamente monstruoso, incluindo 25 pontos no primeiro período, acabou o jogo com 45 pontos, 10 ressaltos, e o último jogo com 27 pontos, 7 ressaltos, 10 assistências. Steph Curry começou a época já em fogo e pronto para a sua candidatura de MVP. Depois temos os Houston Rockets, que já ganharam um jogo também, e Christian Wood tem sido provavelmente o jogador mais consistente. 3 boas exibições, incluindo um jogo com 31 pontos, 14 ressaltos. Alperen Sengun já teve um bom jogo também. Kevin Porter Jr. também já teve um bom jogo. Jason Tate também, que é um dos rookies do ano passado, seja um sophomore este ano, que apesar da idade mais avançada é um jogador muito, muito útil, que eu acho que os Rockets vão querer manter porque é tão fácil de encaixar. Eric Gordon também já teve um bom jogo, que é bom para poder trocar, e Jalen Green já quebrou em 3 jogos a barreira dos 30 pontos, é que o último jogo marcou 30 pontos, por isso tudo até está a ser mais ou menos positivo para os Rockets, tendo em conta as expectativas para a temporada, acho eu. Depois os Pacers, que apesar de neste momento terem 2 derrotas, têm muito por onde ver o positivo. A primeira exibição de Sabonis monstruoso. Sabonis foi monstruoso nos jogos todos, mas principalmente o primeiro, com 33 pontos, 15 ressaltos, depois 28-9-7 também, e 17-12, 4-4, fenomenal. Brogdon também tem sido mesmo muito bom, e que não se tem falado, mas eu acho que teve 3 exibições tremendas, estatisticamente e em campo, tendo em conta a confiança que ele dá, incluindo um duplo-duplo de 28 pontos, 11 ressaltos, um quase triplo-duplo de 28-8-8 e um duplo-duplo de 18-14 ressaltos. Miles Turner com uma exibição também tremenda de 40 pontos, 10 ressaltos, 3 blocos. O Shea Brissett também a vir do banco com 18-9, mas obviamente que aqui tem que dar destaque ao rookie um bocado mais velho, e daí se calhar também que as expectativas estivessem um bocado mais em cima para este rookie, mas a verdade é que Chris Duarte tem sido mesmo muito bom. Pronto, primeiro jogo 27 pontos, depois 15 e depois 19, tem uma confiança tremenda, mas é isto que se espera de um novo rookie, de um rookie de 24 anos, é esse mesmo tipo de contribuição, porque ele tem que contribuir imediatamente, não se pode esperar a partir de potencial, mas é o que ele tem feito, e apesar destas 2 derrotas dos Indiana Pacers, eu acho que eles têm jogado bem, e tendo em conta que têm que implementar as medidas de um treinador que é
tão teórico e muda a equipa realmente na sua essência, que é preciso dar algum tempo. Os Clippers, como falei, Paul George tem carregado às costas com duas exibições tremendas, 29-11-6 e um 41-10. Eric Bledsoe, que teve duas muito boas exibições, se calhar estamos aqui a ver a ressurreição de Eric Bledsoe quando volta agora aos Clippers, e Reggie Jackson também com uma boa exibição, mas cuidado, Eric Bledsoe aqui, dois bons jogos. Não esquecer que Eric Bledsoe sempre foi bom jogador, apesar de a última temporada, as últimas duas temporadas ter aqui um bocado de esquecimento. Parte dos Lakers, apesar do início um bocado mais atribulado, Anthony Davis tem sido consistentemente bom, incluindo dois duplos, um deles de 33 pontos, 11 ressaltos. LeBron James também, obviamente, sempre tremendo. E Russell Westbrook também com duas exibições, já quase um triplo-duplo, outro duplo-duplo. Mas também destacar quem é que aparentemente surgiu como six-man dos Lakers. Eu pensava que ia ser Malik Monk ou Kendrick Nunn. A verdade é que neste momento temos Carmelo Anthony como six-man dos Lakers, em que num dos últimos jogos foi ele que até quase ganhou o jogo com 28 pontos. Depois temos os Grizzlies. Os Grizzlies são uma equipa que eu estou a apaixonar-me cada vez mais, e este início de temporada só fez com que me apaixonasse ainda mais. Antes de falar do grande destaque, falar que Jaren Jackson Jr. não teve ainda nenhum jogo fora de série, mas tem tido jogos consistentes dos dois lados do campo. O lançamento ainda acho que ainda está um bocadinho desaparecido no início desta época, e alguma fluidez, mas também ainda está a voltar quase da lesão, não teve ainda muitos minutos. Desmond Bane continua a ser o complemento perfeito e uma pique tremenda, porque o encaixe dele como 3&D é perfeito mesmo, ele não precisa fazer mais. Tem jogado mesmo bem em todos os jogos, a marcar mais de 15 pontos, incluindo um dos jogos com 22 pontos. Faz o que lhe compete. Um jogador que eu não tenho visto muita gente a falar, mas que tem contribuído imenso para estes Memphis Grizzlies. Dois jogadores que se falar muito pouco, mas que contribuíram mesmo muito já para estas duas vitórias dos Grizzlies. São de Anthony Melton, que mais uma vez também do lado defensivo é uma besta, e já há muito que eu acho que ele tem sido um bocado... O facto de não sequer surgirem conversas para defensive teams, acho que não é muito justo. Acho que ele merece pelo menos uma menção. E agora do lado ofensivo também, com dois jogos acima de 20 pontos por de Anthony Melton, um jogador que é posto em campo principalmente pelas suas capacidades defensivas, a jogar ao lado de Jaren Jackson Jr. E Steven Adams que teve uma época um bocado mais fraco o ano passado nos Pelicans, mas que está neste caminho para uma época de ressurreição, seja dos dois lados do campo também, e a mostrar um playmaking que eu desconhecia, apesar de saber que Steven Adams tinha alguma visão de jogo. Aqui nestes Grizzlies parece que movimentar a bola está a fazer muito bem, com dois dos jogos acaba com mais 5 assistências, e acho que Steven Adams não está a ser falado como quase uma vitória na troca, já num encaixe tão rápido com Jaren Jackson Jr., que tem por onde crescer. Obviamente que o destaque maior destes Memphis Grizzlies é Ja Morant, que é provavelmente um early candidate MVP que ninguém estava à espera. Ja Morant está a receber elogios de todos os lados, ele está a assumir a equipa realmente como dele, e eu acho que melhor do que isso é ele ouvir esses cânticos de MVP, e merece tudo isso. E eu acho que ele está a um nível que está pronto para dar o salto, e é impressionante pensar de como neste momento nós estamos, não é? Que neste momento é muito mais, ou seja, espera-se muito mais realmente que Zion Williamson. Esperava-se pelo menos que Zion Williamson desse mais, mas neste momento provavelmente a maioria das pessoas, pelo menos eu escolheria Ja Morant acima de Zion Williamson neste momento. E os Grizzlies têm sido uma bela surpresa. Depois Miami Heat, uma das equipas também que começou com um jogaço contra os Bucks, em que espezinharam completamente os campeões em título. Depois foram os espezinhados, mas a verdade é que o trio
de Bam Adebayo, Jimmy Butler e Tyler Hero, um early candidate para Sixth Man of the Year. Tiveram 3 bons jogos, mas principalmente Tyler Hero a surpreender-me, pelo menos a mim, com um jogo de 27 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências vindo do banco e outro 30 pontos, 10 ressaltos. Por parte dos Bucks, para além do suspeito costume, Giannis Antetokounmpo, em que começou o primeiro jogo, eu acho também o facto de ser contra os Nets motivou para um 32-14-7-1-2. E para além também Chris Middleton com 2 bons jogos. Eu acho que aqui o destaque, e Jrue Holiday também, Pat Connaughton e Noora também com muito bons jogos, e acho que isso também é de destacar, com boas exibições. Por parte dos Wolves, 2 joguinhos, nada muito complicado, mas 2 boas exibições do trio, do Big Three deles, de Karl Anthony Towns, Anthony Edwards e D'Angelo Russell, e acho que é isso que eles querem ver. Anthony Edwards quase quebrou a barreira dos 30 pontos já esta época. Eles os três já quebraram a barreira dos 20 pontos. Karl Anthony Towns com um duplo-duplo logo no primeiro jogo, 30 pontos, 10 ressaltos. Esta equipa parece estar a mover-se para a direção certa dos dois lados do campo, e isso é mesmo muito bom, porque eu continuo a acreditar nos Wolves, não sei porquê, mas eu ainda acredito. Os Pelicans, como disse, alguma dificuldade neste início de época, mas destacar pelo menos positivamente Devontae Graham, Brandon Ingram e Nickel Alexander-Walker tiveram boas exibições, incluindo Brandon Ingram, teve 3 bons jogos em 3 jogos, apesar das 3 derrotas. JV, que finalmente neste último jogo já contribuiu mais parecido com Valanciunas, que nos habituou o ano passado, com 20 pontos a 7 ressaltos. Infelizmente nenhuma desta produção resultou em vitórias. Os Knicks, que um jogador que quase que me esqueci, que o ano passado acabou em lesão e que este ano já tem contribuído imenso, que é Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, que assumiu como posto-titular, e a verdade é que tem contribuído positivamente para os Knicks e com 2 boas exibições. Emmanuel Quickley, a vir do banco também com um bom jogo, a vir do banco. Derrick Rose também, já. RJ Barrett também com um jogo positivo, mas sem dúvida que o destaque aqui dos Knicks é para Julius Randle. Julius Randle com 3 exibições tremendas, incluindo um 35-8-9 com 3 blocos, um 21-10-7 e um 30-16-3, resultando em 2 vitórias. Os OKC, que eu não sei se eles vão conseguir ganhar muitos jogos, porque aquilo está negro para lá. Eles não jogam muito bem, não é que... Lá está, é impossível ver tudo, mas o que eu vi está complicado, mas pronto, ao menos acho que pode-se destacar que o Josh Giddey, acho que a adaptação dele à NBA tem sido muito melhor do que estava à espera. A pique parece já muito melhor do que foi. Eu acho que é algo que não previa que acontecesse por parte de Josh Giddey, que faça com que a adaptação dele à NBA esteja a ser tão boa, é o floater game. Juro que desconhecia esta capacidade de floater de Josh Giddey. Acho que estamos a falar de alguém que, pronto, como eu disse, eu não conhecia esta capacidade de floater, parece que isso é muito importante, porque ele sabe ler muito bem as defesas, ele sabe adaptar-se muito bem, e é isso, ele adapta-se muito bem à defesa, e o facto de ter um jogo floater faz com que não possam dar muito espaço, mesmo que o lançamento não apareça. Ele teve uma boa exibição, esta última contra os Sixers, de 19.8 ressaltos, 7 assistências, para além desse, e com 4 steals. E nos OKC, obviamente, destaque também para a SGA, que teve um jogo mais fraco, mas o primeiro e o último jogo, e principalmente este último contra os Sixers também, 29-6-8. Darius Bazley também com um jogo positivo. Depois, por parte dos Magic, que já ganharam um jogo, posso falar de Cole Anthony, que é um jogador que eu tenho as minhas reservas, mas que teve uma grande exibição de 29 pontos, 6 saltos, 8 assistências. Wendell Carter também teve um grande jogo a meio da semana. Franz Wagner, que na pré-época foi abismal, mas na época tem jogado muito melhor, que normalmente não é assim. Terence Ross já combou um jogo a vir do banco, que é importante para ganhar valor para trocar. Jalen Suggs também teve um grande jogo de 14-7-8 com 2 steals. Mas eu acho que o destaque dos Magic vai para alguém que em algum tempo perdeu alguma
alguma esperança. Acho que por muito tempo perderam muita esperança nele. E estou a falar de Mo Bamba. Cuidado, Mo Bamba com 3 grandes exibições em 3 jogos. Uh, não sei, cuidado, Mo Bamba parece que está aí mesmo. Uh, Está tá, tá tremendo. 18 pontos, 4 blocos no jogo, 15-10 e depois 10-13. Mobamba está bem melhor e parece que a música pode fazer sentido. Eu normalmente não faço uma análise tão exaustiva, mas estou a aproveitar a primeira semana para dar já as minhas primeiras impressões também de cada equipa, quase. Parte dos Sixers não há grandes surpresas. Joel Embiid com 3 exibições dominadoras, nada transcendente, mas boas o suficiente para garantir 2 vitórias. Tobias Harris também, Seth Curry e Tyrese Maxey e Furkan Korkmaz com 2 boas exibições no primeiro jogo. Depois jogos mais calmos, mas também destacando, não é? Tyrese Maxey que vai ter muitas responsabilidades. Por parte dos Suns, apesar das 2 derrotas, Chris Paul com 2 grandes jogos, incluindo um grande jogo de 23 pontos, 14 assistências. Michael Bridges também, não ao nível do irmão, mas também com uma grande exibição de 21 pontos. Devin Booker com 2 boas exibições. Ainda falta a máquina parecer mais oleada como o ano passado, mas é dar algum tempo. Não estou muito preocupado. Os Blazers, Nurkic com uma boa exibição. Damian Lillard não está on fire, mas com boa exibição. Quem está on fire e parece começar sempre as épocas muito bem é CJ McCollum até se lesionar. E esta época não é diferente. 34 pontos num jogo, 28 no outro. E a Anthony Simmons, é bom vê-la vir do banco neste último jogo com 18 pontos. E porque eles precisam de alguma depth no guard spot. Depois os Kings, infelizmente Mias ainda não teve a oportunidade, mas podemos falar que infelizmente o Rickon Holmes tem sido bastante bom. O primeiro jogo foi logo 21 pontos, 11 ressaltos. Harrison Barnes, que tem tido um início de temporada muito, muito bom também. 36 pontos, 25, 15 e 24, 7. De'Aaron Fox também com um bom início de temporada, incluindo o primeiro jogo 27.8 assistências. Buddy Hield continuou um lançador tremendo também. E Davion Mitchell, que já teve um jogo também muito, muito bom. Este último, para além de defensivamente ser um monstro, defensivamente já no primeiro ano candidato a All Defensive Team, já teve uma contribuição positiva do lado ofensivo neste último jogo com 22 pontos. Passando para os Spurs, uma equipa que, como eu disse, eu tenho esperanças acima do que a maioria, porque eu acho que esta equipa vai mesmo longe, porque o talento que está lá é muito maior que se calhar o que se apercebem. E grandes exibições. Jakob Poeltl para mim teve muito boas exibições, 12-13-7 e 10-8-6, ou seja, a demonstrar uma capacidade de passe que se calhar era desconhecida, para além de defensivamente continuar muito, muito sólido. Eu vi jogos dos Spurs porque eu continuo a achar este young core muito interessante. DeJounte Murray é um diamante em bruto, que se ofensivamente se há alguma coisa que consegue desbloquear o lançamento, DeJounte Murray tem tudo para ser All-Star, na minha opinião, porque ele defensivamente, meu Deus, eu tinha medo de driblar à frente dele. Devin Vassell parece estar pronto para mais um salto, incluindo o primeiro jogo que foi muito bom a vir do banco com 19 pontos, e Keldon Johnson, felizmente, como eu esperava. Eu acho que esta experiência com o USA Team pode ser suficiente para dar o salto. O primeiro jogo foi um bocado mais fraco, mas estes últimos dois, 27 pontos e 20 pontos, muito positivo. Doug McDermott já com um bom jogo, 25 pontos, e Lonnie Walker também, com um bom jogo, já a vir do banco. Por parte dos Raptors, OG Anunoby, se calhar, com bons jogos, mas não jogos que as pessoas esperavam para a candidatura de Most Improved Player que muita gente esperava, incluindo eu que fosse mais, mas bons jogos, incluindo um 11-10 e depois um 23 pontos também com 4 ressaltos. E defensivamente, mais uma vez, mais um jogador candidato aos All Defensive Teams. Eu acho que defensivamente é um dos melhores defesas de perímetro da liga, e as duas é que se calhar tem travado de ter entrado até agora. Precious Achiuwa, que
um primeiro jogo um bocado mais fraco, mas estes últimos dois com dois duplos positivos, incluindo um 15-15, o que é bastante bom para Precious. Gary Trent e Fred VanVleet também com já dois bons jogos, mas também destaco o rookie Scottie Barnes, incluindo o segundo jogo contra os Boston Celtics, em que 25 pontos, 13 ressaltos. Isso é um jogo tremendo para Scottie Barnes, tendo em conta ainda por cima que o máximo de carreira dele no college tinha sido 21 pontos. No segundo jogo de carreira profissional na NBA, quebrar isso aí, Scottie Barnes está num momento mais à frente do que eu estava à espera, sinceramente, e isso deixa-me bastante entusiasmado como fã dos Raptors e como fã do basquetebol, porque a versatilidade de Scottie Barnes é incrível. Utah Jazz, os suspeitos de costume, Rudy Gobert, Donovan Mitchell e Bojan Bogdanovic. Rudy Gobert com 2 jogos acima de 20 ressaltos e 15 pontos. Continua a dominar a paint e a mostrar porque é que ele é o jogador que é. E eu acho que ele tem tudo para crescer e que a adaptação de forma que não aconteça mesmo nos playoffs possa acontecer. E Donovan Mitchell também com uma grande exibição de 27 pontos e na outra não foi preciso mais, por isso muito bom também. E os Wizards com 2 vitórias e contribuições completamente diferentes nos 2 jogos. No primeiro jogo, Bradley Beal e Montrezl Harrell com grandes jogos contra os Raptors, e no segundo, Spencer Dinwiddie e Kyle Kuzma também com boas exibições. E isto é muito importante porque o destaque principal não é dos Wizards, é para a depth, da quantidade de jogadores bons que eles têm que podem jogar. E a verdade é que já se nota isso nestes primeiros 2 jogos. Pronto, e é isso mesmo. É muito bom ver essa contribuição. E pode ser que seja uma equipa que surpreenda, porque esta temporada, acima de todas, a profundidade interessa muito. Pronto, falando aqui então um bocado de todas as equipas, aproveitei que é uma semana, em termos de notícias não há muito, mas é uma boa semana para dar uns destaques para o que acompanhar nos próximos dias. Vou dar então os meus prémios. E não vou perder muito a vista, já falei dos jogadores em si. O meu MVP da semana, tive algumas dúvidas entre os 2 guards, mas vai para Steph Curry. Steph Curry foi completamente fora de série. Não há palavras para Steph Curry. Resultaram em 3 vitórias, que é importante. Steph Curry, as médias foram de 31 pontos, 9 ressaltos, 7 assistências, 2.3 steals, 0.3 blocos, com percentagens de 43%, 39-95, resultando em 3 vitórias. Blazers, Nuggets e Lakers, ou seja, ainda por cima de 3 jogos difíceis, e ele é o responsável principal, por isso Curry foi fenomenal e está aqui a candidatura para MVP, começa bem. Aqui a minha honorable mention vai para então um jogador que eu disse que esteve muito perto e que é um early candidate para MVP, inesperado. Eu estou a falar obviamente de Ja Morant, que já falei e vou falar mais um bocado porque são os 2 guards que estão na minha lista para esta semana e na All-NBA Team, e foram tremendos mesmo. Ja Morant é, como eu disse, é um jogador completamente fora de série, é mesmo, é de outro mundo, Ja Morant já não tenho palavras, porque ele parece o Young Derrick Rose, mas muito mais capacidade, eu acho, de criação de lançamento para os outros. Depois, o meu Rookie of the Week vai para... Podia ir para Chris Duarte, como disse. Chris Duarte teve muito boas médias, podendo já dizer aqui as médias. Chris Duarte com as médias semanais de 20 pontos, isso é o maior destaque, com 46% de triplos, 20 pontos, 5 ressaltos, 2 assistências. Pedi para Scottie Barnes também, com 18 pontos e 10 ressaltos de média, e defensivamente com grandes contribuições. Pedi para Jalen Green, com 16 pontos de média. Mas Josh Giddey também jogou bem, como disse. Jalen Suggs, Davion Mitchell. Mas para mim, o Rookie of the Week tem que ir para Evan Mobley. Evan Mobley foi...
tem sido uma surpresa. Eu não estava à espera que fosse tão bom tão cedo. Tem sido mesmo fora de série. Eu não tenho palavras para descrever e quão entusiasmado estou para a carreira de Evan Mobley, porque eu estava à espera que estes momentos surgissem mais tarde, não tão cedo. E apesar de só ter resultado numa vitória, um rookie que joga numa posição tão difícil, em que tanto depende da adaptação e de leitura de jogo, numa equipa e numa liga onde ele nunca esteve, e conseguir contribuir dos dois lados do campo, para além do lançamento ser smooth como um guard. Eu não sei, o céu é o limite para Evan Mobley, parece-me. Médias de 15.7 pontos, 8.3 ressaltos, 3 assistências, viu muitas vezes a levar a bola, e isso é mesmo muito uma capacidade de passe que foi uma das coisas que também destaquei, está a destacar-se também, felizmente. 1.3 steals, 2.3 blocos, com 56% de field goal, 25% de triplos, que eu acho que ele é capaz de melhor, e 83% de free throw. Isto é muito bom mesmo. E Evan Mobley, mais que preparado para, neste momento, para mim, o Rookie of the Year, com 3 jogos, obviamente. Depois a minha Team of the Week e o Coach of the Week partilham aqui o mesmo prémio. A minha Team of the Week vai para o Charlotte Hornets e o Coach of the Week para James Borrego. Tem sido uma bela surpresa. Os Hornets, com um recorde de 3-0, ganharam aos Pacers, Cavs e Nets. Ganharam aos Cavs, mais difícil do que aparenta. A vitória contra os Pacers, muito lutada. E ganharam aos Nets, um feito do caraças. E o destaque, como eu disse, para além de ir para LaMelo Ball, que tem sido excelente, para Gordon Hayward tem sido também excelente, para Miles Bridges tem sido uma surpresa completa. Mesmo Plumlee tem jogado bastante bem. A equipa tem estado mesmo muito bem. Acho que James Borrego também tem que ganhar, merece parte do mérito. James Borrego tem sido... a forma rápida como os põe a jogar, a forma rápida como surpreende as equipas adversárias, boa em parte é James Borrego. Eu acho que o gênio de LaMelo Ball em campo, com o que Borrego faz no banco e a forma como tem dinamizado esta equipa, faz mesmo muita diferença. É um treinador que sinto que é pouco apreciado, se calhar, para as capacidades que tem, porque ele já mudou muito e já fez muito para esta equipa mesmo, e acho que esta equipa tem, ou fez o que fez até agora, em boa parte por causa dele. Eu acho mesmo que ele é um treinador que, na escola, não é? Teve a escola dos Spurs, e nota-se isso. Estamos a falar de alguém que está a levar esta equipa a crescer continuamente. É uma equipa que tem crescido sempre, e ele, vejo poucas vezes dar-lhe mérito, e acho que ele merece muito mais mérito. E os Hornets têm sido uma bela surpresa, ainda por cima para alguém que estava meio cético em relação aos Hornets. E pronto, finalizando então esta edição, que vai ser um dia mais tarde, a minha All-NBA Team, para além de Steph Curry, que já disse, tem Ja Morant que acabou com um recorde. Eu aqui tenho em conta as vitórias, daí é que se calhar alguns jogadores não aparecem, Queen, Paul George. Se calhar Miles Bridges devia ter aparecido em relação ao Ford, vai aparecer, mas eu não consegui hesitar. Mas, como disse, Steph Curry ocupa um dos spots de guard, o outro vai para Ja Morant, com médias de 35 pontos, 4 ressaltos, 8 assistências, 1.3 steals, 0.7 blocos, com percentagens também de 58, 44, 81, em que resultou num recorde 2-1, em que as vitórias foram contra os Cavs e os Clippers e perderam contra os Lakers, e não foi por Ja Morant, apesar de ele dizer que a culpa é dele. Os lugares de forward, eu queria dar muito a Miles Bridges, mas não consegui evitar não dar a Kevin Durant, apesar de ter resultado apenas numa vitória contra os Sixers e 2 derrotas contra os Bucks e os Hornets. Mas Kevin Durant, eu acho que não podia ter feito muito mais. 33 pontos, 10 ressaltos, 6.3 assistências, 0.7 steals, 1 bloco, percentagem 56, 32, se calhar essa é um bocado mais fraca, 83%. E o outro lugar de forward vai para o jogador que, como eu disse, enquanto Miles Bridges sinto que ganha por partilhar o campo com outros. Aqui eu acho que este foi o dinamizador e o principal jogador para estas duas vitórias desta equipa, os Knicks, que ganharam contra os Celtics e os Magic e perderam contra os Magic, mas acho que o mérito é em boa parte de Julius Randle. Randle tem sido fenomenal, na minha opinião.
28.7 pontos, 11 ressaltos, 6.3 assistências, 1.3 steals, 2.3 blocos. As percentagens não tão boas, mas mesmo assim acho muito, muito importante também. 43% de field goal, 29% de triplos e 87% de free throw. E falando de free throws, só no instante antes de ir para o último lugar, a vitória que é a nova regra, porque o número de free throws por jogo diminuiu muito e isso nota-se quando se está a ver um jogo. O jogo está muito mais, diria que é mais apetitoso de se ver. E o meu lugar de poste, apesar de ser um jogador que só fez 2 jogos, eu não consigo evitar a não dar Nikola Jokic, que resultou em 2 vitórias contra os Suns e os Spurs, que não foram fáceis. Eu acho que os Spurs, como disse, são uma equipa muito mais difícil do que aparentam. Os Suns são a equipa que foram o ano passado à final. E Nikola Jokic a jogar sem Jamal Murray, a jogar com uma equipa um bocado inconsistente ofensivamente. Michael Porter Jr. também ainda não deu o que tem para dar, a ser completamente fora de série. E ninguém fala porque ele foi MVP o ano passado e é aborrecido continuar a falar, mas a verdade estamos a falar de alguém com médias de 29.5 pontos, 14.5 ressaltos, 4.5 steals, assistências, 2.5 steals e 0.5 blocos. Não há muito mais que se possa dizer. Nikola Jokic é mesmo um jogador de outro mundo e ainda por cima com porcentagens de 66%, 37.5% e free throws 67%, que podia ser muito mais. É um jogador que já fez muito mais. Jokic é sem dúvida um dos jogadores mais criativos que já passou na NBA, em toda a história da NBA, e dos mais versáteis que já passou na NBA, e estou super entusiasmado para o que vem aí para esta época, apesar de perceber que existe algum ceticismo em querer realmente falar no que Jokic está a fazer já esta época. E bom, acaba assim a primeira edição do Ressalto Ofensivo desta nova temporada. Como eu disse, o que eu faço é eu vou guardando estes prémios e depois no final tem um Excel em que tem tudo organizado, quem é que ganhou o quê, dando pontos, e depois como resultariam a partir das minhas avaliações semanais quem seria o MVP, quem ganharia os prémios, quem estaria nas All-NBAs, comparar com o que eu fiz no início da época e comparando depois com o que eu acho que mereço no final da época. É uma comparação engraçada. O ano passado até deu em coisas interessantes, nem foi assim tão diferente. E bem, é isso. Espero que tenham gostado. Vamos preparar-nos para uma nova época da NBA que vai ser incrível. Não vou falar do top 75, não vale a pena. 75 são 76, não vale a pena sequer. O facto do Hightower não estar e Anthony Davis ou Damian Lillard estar, acho que é mais que suficiente para saber que aquilo não deve ser levado a sério. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Para a semana espero já voltar aos domingos habituais. E pronto, espero que continuem a ouvir e até à próxima semana. Tchau. I saw